Boa tarde, sejam bem-vindos à sexta conversa do ciclo Páginas Entreabertas de Canteiros da Utopia. Meu nome é Milena Torino e eu faço parte do grupo MON, Morar de Outras Maneiras. E hoje eu vou estar substituindo a Joana, que é a nossa mediadora oficial. Só para situar quem está chegando agora, o Canteiros da Utopia é o primeiro livro do selo editorial MON, uma iniciativa do nosso grupo de pesquisa e que integra a editora da Escola de Arquitetura da UFMG. As conversas das últimas terças estão todas disponíveis no nosso canal. E hoje a nossa convidada é a Júnia Mortimer, que é professora de História de Arquitetura na UFBA e é autora dos livros Arquiteturas do Olhar, de 2017, e Entre Imagem e Escrita, que ela foi organizadora do livro com Washington Drummond, publicado em 2020. Então, a Júnia nos propôs para a conversa de hoje a seguinte pergunta: quem criou a imagem do falanstério, que é um modelo particularmente conhecido no campo arquitetônico e com o qual o nome do Charles Fourier geralmente é associado. Fourier é autor de uma das utopias que a Silke aborda no livro, do início do século XIX e que ficou bem menos conhecida que o falanstério em si. Então, eu já vou chamar a Júnia para a gente dar início. Boa tarde, Júnia. Boa Seja tarde, bem-vinda, Milena. obrigada pela presença. Obrigada. E eu vou chamar também a Silke para a gente poder começar a conversa. Boa tarde, Silke. Oi, gente. Oi, Júnia. Oi, Obrigada por Silke. vir. Obrigada pela disposição. Muito joia. Imagina, Então, eu vou deixar vocês e eu volto para colocar perguntas e encerrar depois. Boa tarde. Obrigada, Milena. Obrigada, Milena. Bom, Então, Júnia, acho que a bola está com você primeiro. beleza. Obrigada, Silke. Obrigada pelo convite. Obrigada também a Milena. Obrigada a Joana, que ajudou na condução aí da organização. E obrigada a todo mundo que está aí acompanhando essa conversa para a gente ouvir um pouquinho mais da Silke falar sobre o Canteiros da Utopia. Nesse agradecimento, eu queria deixar registrada a minha admiração, né? A Silke é uma das inspirações da vida acadêmica, uma conversa um debate que eu presenciei dela com a Rita Veloso lá nos idos de 2002, 2003, mostrou ali um lugar potente, enfim, interessante de percurso, então eu queria deixar aqui de público esse registro dessa admiração. E eu acho que isso se estende ao livro, né? Um livro extremamente provocador, e que eu resolvi, aí, a partir de algumas conversas que a gente teve anteriormente, focar nesse capítulo mais dedicado ao Charles Fourier, sobretudo por essa questão mesmo dessa sedução das imagens, que eu acho que aparece a partir dessa pergunta, né? Quem criou essa imagem do falanstério, que, como a Milena já deixou nessa apresentação, é muito mais associada, muito mais comumente associada ao Fourier do que necessariamente todo esse Acho que a gente está com a universo de imagem questões. disponível aí. Acho que pode mostrar até se ela... Acho que rola. Peraí, isso. Pronto. Isso. Obrigada. E aí eu acho que é um pouco a partir disso que a gente queria começar essa conversa, tendo em vista uma série de outras questões e aspectos dessa utopia pensada, imaginada pelo Charles Fourier lá no início do século XIX e que acabam, de uma certa maneira, escamoteadas ou não muito discutidas em função da sedução dessa imagem e, de uma certa maneira, o que ela solapa, né? Então, acho que seria legal falar um pouquinho mesmo quem criou essa imagem, e a partir disso a gente começa essa conversa. Ótimo. Acho que já pode tirar, todo mundo já vai ter lembrado isso, joia. Então é engraçado isso, né, Júnia? Porque eu mesma só conhecia essa ideia do falanstério, todo mundo fala, Fourier, falanstério, tá certo, isso aí. E todo mundo um pouco fazia brincadeira, porque ele fala, no falanstério vão morar, sei lá, 1.620 pessoas, eu acho, e tem a organização assim, assado. E depois, aí,
quando eu comecei a ler as teorias dele, que são muito difíceis de ler, porque são muitos livros, e ele é muito prolixo, as coisas são em muitas camadas e enroladas demais, mas no final das contas, deu para entender de onde vem essa imagem do falanstério, ou qual que é a derivação dela, só que a gente tem que explicar um pouquinho mais, sobretudo as pessoas que não leram o livro ainda. Bom, o Fourier, ele, na verdade, não escreve uma utopia propriamente, ele escreve o que ele acha que é a lógica da história da sociedade ou dos seres humanos no planeta, sabe? Então, ele faz uma periodização da história humana, ou do futuro humano incluído, que seria de 4 fases principais, assim, ou 4 fases. Uma fase curtinha, 5.000 anos, chama caos ascendente. Depois, essa fase muito ruim, a gente ainda está nela. Depois viria uma fase que, se não me engano, é 35.000 anos, de um negócio que ele chama de harmonia ascendente. Aí vem 35.000 anos de harmonia descendente, que harmonia ascendente maravilhosa. A harmonia descendente também é maravilhosa, mas ela vai chegando ao fim. Depois, outros 5.000 anos, que chama caos descendente. E depois disso, acaba a trajetória humana no planeta. Bom, agora a gente estaria na cabeça dele no caos ascendente. E o caos ascendente se divide, por sua vez, em 7 períodos, que ele chama, 7 fases. Aliás, eu confundo as duas coisas, mas enfim, em 7 pedaços. E esses 7 pedaços, ele começa com Éden primitivo, depois vem selvageria, barbárie, aí vem civilização, onde a gente estaria, depois disso vem o garantismo, e depois vem o serialismo, aí acaba essa... Eu não sei se eu enumerei todos, mas em todo caso a gente está na chamada civilização, que é um estágio muito ruim. E em seguida viria o garantismo, e depois viriam o serialismo, e depois começaria a harmonia ascendente, finalmente. Então, a lógica do Fourier, ele mantém isso o tempo todo, mas a lógica dele é a seguinte: a gente tem que passar por essas fases todas, ou passaria por todas elas naturalmente, mas se a gente conseguir entender essa lógica, a gente pode saltar da civilização, que é essa miséria. A miséria, ele se refere à Europa do início do século XIX, mas, enfim, acho que nós estamos até hoje na civilização, e pular direto para o início desse período da harmonia ascendente. E por isso que eu chamei o capítulo, inclusive, de Na Harmonia Ascendente. E na harmonia ascendente, assim, o planeta seria ocupado pelos humanos de um jeito completamente livre, completamente apaixonado, enfim, muitas possibilidades incríveis que a gente pode conversar depois sobre elas. O falanstério em si é uma ideia que ele teve muito mais tarde, muito depois de escrever essa teoria inicial, porque ele queria arrumar uns patrocinadores para, pelo menos, já que ele achou no início, assim, o livro vai mudar a cabeça das pessoas, todos vão ler isso, todos vão entender. Ele achava que era uma espécie, assim, de física newtoniana do mundo social. As pessoas vão ler e vão entender que aquilo é verdade e isso vai mudar o mundo. Então, quando o livro quase nem teve recepção, assim, ninguém deu bola para o coitado do Fourier, ele começa a escrever teorias sobre essa fase do garantismo, que seria imediatamente depois da civilização, e a do serialismo. E quando nada disso dá também muito certo, ele começa a criar projetos piloto, ele fica querendo conseguir gente para patrocinar projetos piloto. E num desses projetos piloto, ele faz um croquis. Milena, se você tiver ele por aí, talvez dê para compartilhar. Ele faz um croquisinho
muito sutil, assim, do que poderia ser esse projeto para um patrocínio. E muito mais tarde, depois que esse é um croquis que ele faz num dos cadernos dele, que é um dos manuscritos de livro, de um livro que ele escreve já na década de 1820 para conseguir patrocinadores, sabe, investidores na ideia. Mas ele não pensava em construir um edifício grandioso ou alguma coisa assim. Na verdade, era uma coisa relativamente modesta. Aí, depois que o Fourier morre, eu acho que no final da vida dele até tem muita gente, muitos dos discípulos dele que já ficam irritados com o fato dele estar sempre insistindo nesse negócio de que a gente precisa ir para a harmonia ascendente ou fazendo coisas muito grandiosas e eles querendo vender o peixe. E aí, depois que ele já tinha morrido, um dos discípulos mais famosos dele, que é esse Victor Considerant, ele pede a um sujeito que eu não consegui descobrir quem é, mas se chama J. Hervé, que, enfim, é um desenhista, litógrafo, né? Ele pede para produzir essa litografia, e esse cara parece que ele se inspira mesmo no Palácio de Versailles, e um pouco no desenho que o próprio Fourier tinha feito, né, aquele croquis, e gera essa imagem. Quer dizer, na verdade, é uma imagem que foi criada num contexto que o próprio Fourier já, assim, ele tentou uma vez fazer essa falange de ensaio, né, esse grupo associado de ensaio, que chama, então, falanstério. O negócio deu muito errado, e ele abandonou essa ideia, mas ela foi a que fez sucesso, assim. Então, a imagem, na verdade, foi feita depois que ele tinha morrido, por um discípulo, que, por sua vez, a encomendou a um litógrafo. Foi isso. E marcou a historiografia da arquitetura, né? Reiter uma determinada historiografia que reitera essa associação bastante imediata dessa imagem com todo esse pensamento em torno do, enfim, não só do falanstério, né? Mas dessa possibilidade de uma organização social muito mobilizada, que eu acho que é uma coisa interessante da gente ouvir falar um pouquinho sobre, muito mobilizada pelas paixões e pelos desejos, né? Eu acho que isso seria uma coisa interessante da gente te ouvir um pouco, assim, pensando, enfim, essa liberdade de associação, também esses modos compostos, né? Quase que uma certa pré-história da montagem, assim, né? Mas é interessante como que tanto as condições de trabalho, elas teriam uma espécie de condição de liberdade, porque elas estão também associadas a esses desejos e paixões, mas como que tem aí todo um funcionamento outro que talvez, né, não necessariamente revolucionário, como você coloca no fim do capítulo, que eu acho bem interessante, mas subversivo e que estaria aí lançando possibilidades de até talvez de uma revolução, ainda que você deixe muito claro, né, ao longo do texto, que não é necessariamente revolucionário, mas talvez mais subversivo. Então, acho que seria legal ouvir um pouquinho essa dimensão das paixões, dos desejos e essa dimensão subversiva, sobretudo nas associações sociais, assim, né? A questão do casamento, a questão da... Eu lembro que você comentou com o João Marcos na outra conversa da famíliazinha, né? Então, como que tem aí uma série de outras possibilidades de configuração social. Seria interessante ouvir um pouquinho falar que não é bem o cerceamento disso, né? Mas é justamente a possibilidade dessa paixão configurar outras sociabilidades. É muito incrível mesmo essa história do Fourier. Aliás, aquela numerologia que ele faz, né, de falar que são tantas pessoas, é porque ele supõe que... Talvez fosse legal falar antes que muitas coisas dele saem da lógica da música, sabe? Então, é negócio de... Você tem sempre séries de 7 ou 12, às vezes 12 mais 1, né? Então, aquela história, 7 fases em cada período, não sei o quê. E mesmo o jeito que ele organiza as pessoas, desde os grupos menores até os maiores, e que ele organiza, não, que ele supõe que as pessoas se organizariam naturalmente se não houvesse censura moral e outros tipos de dominação. São sempre... O menor grupo é de 7, ele tem um pivô,
A gente pode entender assim, quase como 7 notas, né? Que nunca são, essas 7 pessoas nunca são iguais, elas são, por definição, diversas. Ele diz, não tem graça nenhuma, a política trata as pessoas por grupos de igualdade, mas a gente tem que entender os seres humanos por grupos de diferença, porque nessa hora é que as atrações e as paixões se multiplicam, e é isso que move os seres humanos, né? Então ele supõe assim que as pessoas teriam 12 paixões básicas. E quando você faz uma análise combinatória dessas paixões com os tipos de seres humanos, esse número, acho que é 1620, eu não lembro direito. Também não sou boa em matemática, análise combinatória. Esses tipos, eles são toda a diversidade de indivíduos, mulheres e homens. É possível. Então, isso para ele seria o ideal, a máxima diversidade que ele consegue imaginar a partir das paixões, para justamente, sei lá, as pessoas se sentirem estimuladas, felizes, fazerem intrigas, trocarem coisas. E é engraçado que sexo, por exemplo, é absolutamente liberado. Ele fala que as pessoas podem fazer como elas quiserem, e que, infelizmente, umas ou outras vão até querer casamento, mas, enfim, né, não se pode fazer nada, algumas pessoas são assim. As crianças também, de novo, as crianças não vão à escola, não tem nada disso, as crianças também formam seus grupos, seus pequenos bandos, e as pessoas têm uma diversidade imensa de atividades, elas podem se agregar a grupos diversos, no mesmo dia ou em vários dias, elas podem renegociar todo tipo de relação, tem uma espécie de bolsa das paixões em que as pessoas frequentam todos os dias, ou às vezes periodicamente, para negociar que tipo de coisas elas querem fazer em termos de trabalho, mas também em termos de, sei lá, trocas interpessoais e coisas assim. E é incrível, porque é exatamente a coisa oposta, o extremo oposto do que acontece na utopia do Foigny, né, que é aquela coisa, todo mundo pensa igual, todo mundo age igual, e tudo é igual. E é engraçado porque ele, no fundo, mantém uma espécie de ideal de produtividade absurdo, né, assim, as pessoas estão fazendo coisas o tempo todo, e assim, a produtividade seria tanta que também, curiosamente, a semelhança da utopia do Foigny, que eu não sei se o Fourier leu, eu acho que não, as pessoas ficariam altas, assim, 2 metros, 2,5 metros, e viveriam 144 anos. Então, na verdade, é uma espécie de... Como é que a gente poderia falar? É uma espécie de orgia constante, sabe? Um banquete constante, assim. Todas as pessoas teriam todos os luxos possíveis à sua disposição, mas não por uma questão de privilégio, é por uma questão de diversidade da vida, assim. Nada seria monótono mais. E como se todos os desejos coubessem, né? Acho que tem muito isso. E, inclusive, quando você traz para a gente o que ele descreve dessa... de que não é homogêneo esse espaço, de que tem tem variações, inclusive, no espaço arquitetônico, né? Assim, quase que um hedonismo visual também, assim, né? Muito interessante essa dimensão. Eu acho que tem uma outra questão que acho que se relaciona um pouco com o que a gente começou conversando, a gente pode retomar um pouquinho. Fiquei pensando também nisso de unitário, né, dessa arquitetura unitária, justamente por conta dessa associação paixão e função, né, digamos assim. E aí fiquei pensando o quanto que isso se relaciona também com o urbanismo unitário, né, na década de 50, 60, a partir da Internacional Letrice, da Internacional Situacionista, essa associação arte-técnica, né. E aí uma outra questão que eu fiquei pensando dessa associação é que
o Constant, ao ele desenhar a Nova Babilônia, como a gente conversou, ele foi um pouco expulso da Internacional Situacionista, nesse sentido de como que a imagem às vezes cristaliza demais algo que está ali numa dimensão de potência e que talvez a utopia passe um pouco por aí. Mas eu acho que junto com isso, assim, desses comentários de urbanismo unitário, arquitetura unitária, sobretudo arquitetura unitária, que é o termo que ele usa, né, enfim, ainda no século XIX, eu acho que seria interessante, porque quando a gente está falando dessas paixões, dessa liberdade de associação, eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse coletivo e esse individual, assim, que é algo que tem uma dimensão individual que é muito marcante, assim, uma espécie de... apesar de existir uma autogestão, existe uma certa, acho que você termina um pouco com essa possibilidade de crítica, assim, um liberalismo, algo que vai indo na direção de um liberalismo, e ao mesmo tempo, justamente essa produtividade, mas uma produtividade que está se dando pelo prazer, assim. Então, acho que seria interessante, não sei, se você pudesse falar um pouquinho de como é essa dimensão do coletivo e do individual, pensando ao mesmo tempo a autogestão, mas ao mesmo tempo esse gancho crítico do liberalismo que você lança mais para o final, nesse modo de organização social que o Fourier imaginou. Eu acho que ele é um cara que é anterior à crítica da economia política, né? Vamos dizer assim, quer dizer, eu tenho a impressão, ele foi contador durante muito tempo, ele ganhava a vida com isso, assim, uma espécie de contador de segunda linha, contador sem registro e tal, que esses caras, eles ganhavam menos, tinham tanto de problemas assim, mas, então, eu acho que ele olha muito a parte, vamos dizer, comercial da economia e algumas coisas que ele acha bastante absurdas. Até tem um episódio, né, que ele fala que o pai dele o castigou quando ele foi contar para um freguês da lojinha lá do pai dele que o cara estava sendo enganado por conta das medidas, essas coisas assim. Então, parece que foi um negócio bem traumático. E ele nunca quis mexer com comércio, mas, no fim das contas, ele cai num lugar que é bem isso. E eu tenho a impressão de que ele olha para o mecanismo todo da economia capitalista, que ali já era o modo de produção e não só o modo de circulação, né? Ele enxerga aquilo como um problema do comércio, basicamente. Então, é engraçado que os mecanismos de produção e os seus pressupostos, a propriedade privada, as classes, ele tira a propriedade privada da terra, mas não a propriedade privada em geral. Então, e as classes sociais também continuam, assim, a diversidade faz parte disso, ter elite, ter não sei o quê, mas, assim, não dá para entender muito o que isso significaria na prática. E ele tira o papel, né, que ele acho que considera pernicioso, assim, dos comerciantes. As pessoas mesmo negociam essas trocas, que não são só simplesmente trocas de dinheiro ou de mercadorias, a bolsa é de paixões, não é de dinheiro, né? Elas negociam isso pessoalmente, mas do ponto de vista, assim, o individualismo, ele é uma das paixões, uma daquelas 12 é o egoísmo, ou essa preocupação consigo mesmo, narcisismo, eu não sei exatamente os nomes que ele usa, mas isso está dentro das paixões e ele não cerceia isso de nenhuma forma, ele não fala assim, as pessoas têm que se comportar dessa ou daquela maneira, ou mesmo as censuras e tudo isso cai. Então, na verdade, eu falei que ele é o oposto do Foigny, mas o Foigny é como se inventasse um esquema relativamente simplório, simplista, de fazer as coisas se coordenarem, os indivíduos se coordenarem coletivamente, ao passo que o Fourier, ele cria um esquema muito complexo, mas também aí tem uma espécie de coordenação automática, sabe? Quase como aquela história da mão invisível do Adam Smith, que o coitado do Adam Smith só menciona 2 vezes na vida, mas que, igual o falanstério ficou colado no Fourier, a mão invisível ficou colada no Adam Smith, né? Mas é essa ideia de, se a gente deixar as coisas acontecerem como Deus quis, ele não é cristão, mas ele também não é ateu, então tem um Deus e ele organiza
as coisas de uma forma consistente, coerente, não contraditória, e quem atrapalha são os seres humanos que, enfim, inventam um monte de regras e cerceamentos e dominações, e se a gente parar de fazer isso, essas coisas vão se encaixar quase que naturalmente. Então, nesse sentido, você poderia pensar assim, a individualidade plena tem lugar para se realizar numa situação de coletividade não cerceada ou não dominada. É uma espécie de fé nesse sentido, né? Mas o que é bastante simpático nele é exatamente o fato de não pressupor um autoritarismo de nenhuma espécie para que as pessoas consigam fazer coisas juntos, né? A gente conversou um pouco sobre isso também na semana passada, essa história de como que a gente consegue fazer qualquer coisa, seja trabalho ou não, coletivamente, sem hierarquia ou sem uma cabeça, um líder, uma liderança, uma dominação externa, né? E o Fourier imagina que isso, pelas paixões, vai acontecer. E as paixões podem ser negativas, sabe? Assim, tipo, o que a gente, na civilização, muito atrasada, considera negativo. Então, por exemplo, ele acha fofoca e intriga uma coisa absolutamente fundamental e uma das coisas mais divertidas que tem, sabe? E lembra aí a Silvia Federici, né, falando um pouco a destituição do lugar da fofoca como também uma prática, enfim, patriarcal machista. Eu acho que tem aliás, nesse ponto ele é bem avançadinho, sabe? Porque ele põe mulheres e homens, não tem, as mulheres, elas vão definitivamente se livrar dos maridos que as dominam, assim, esse é um pressuposto. Desculpa se eu ia falar uma coisa, perdão. Ótimo. Acho que tem uma outra questão que a gente acabou passando rápido, mas seria legal te ouvir, assim, é que essa imagem pegou também por conta de um certo zeitgeist, né, que você um pouco coloca isso, assim, que, de fato, ela fez um sentido por conta de uma coletividade, assim, né, que viu naquela imagem, talvez, a cristalização de uma questão que seria interessante te ouvir falar sobre também, que é essa questão que já vinha aí um pouco desde antes, sobretudo, não sei, século XVII, não, XVIII talvez, mas dessa possibilidade do espaço promover uma mudança social, né, promover uma mudança de fato na sociedade. Acho que seria legal ouvir um pouco nessa direção, como que ao mesmo tempo que ele... Eu acho que isso foi uma coisa que eu fiquei bastante provocada, assim, ao mesmo tempo que em certos momentos parece que ele se desvia disso, em outras situações ele parece também encampar essa ideia de que essa espacialidade pode promover transformações sociais. Aí seria legal também te ouvir nesse sentido. Eu acho, aliás, Júnia, que essa história do sucesso daquela imagem e também da ideia de que certa organização espacial pode quase que produzir, quase que automaticamente, ou induzir certa organização social, é o motivo de ele ter feito tanto sucesso entre os arquitetos. Ele fala sobre isso realmente, mas fala sempre se referindo às fases anteriores à harmonia ascendente, porque na harmonia ascendente a gente não precisa disso, e o espaço vai ser tão incrível que a gente não consegue nem imaginar agora, seria ridículo fazer uma espécie de modelo prévio desse espaço, porque ele vai ser, de fato, produzido pelas pessoas e com uma potência, uma imaginação muito maiores do que nós, coitados dos civilizados, temos. Mas essa ideia em si, ela era, nessa época, na primeira metade do século XIX, muito presente, muita gente, porque as cidades europeias, no caso, né, elas estavam bem caóticas, a gente conhece aquelas imagens da miséria nos centros urbanos, da falta de saneamento, de ruas caóticas, a gente conhece a história da reforma do Haussmann em Paris e de outras reformas, tentativas de dominar a sociedade
ordenando o espaço de alguma maneira, e, por outro lado, também tentativas de amenizar as condições miseráveis das pessoas com esse tipo de coisa. Então, a gente tem os socialistas utópicos, em geral, eles vêm junto com uma concepção de espaço, que foram chamados socialistas utópicos depois, inclusive o Fourier está nessa categoria, mas para eles, aquilo não era utópico no sentido de, é uma história fictícia. Eles estavam mesmo querendo realizar aquilo. O Fourier, ele próprio, não entra nessa história, a não ser quando ele faz esses protótipos para conseguir investidores e fazer a humanidade enxergar que ele está certo, mas essa ideia, ela colou tanto na arquitetura e na própria ideologia que a arquitetura, o campo arquitetônico cria para si mesmo em relação, enfim, a outros campos do poder, né? Então, você prometer que você vai conseguir botar a ordem nesse caos, disciplinar as pessoas, domesticar as pessoas por certa configuração espacial, sim, é uma ideia que se pode tirar do Fourier, porque ele escreveu muitas coisas, e parte delas eram essas, meio reformistas, e a imagem do falanstério parece que dá, né, corda para isso, e o jeito que a coisa está descrita também, mas eu acho que a concepção dele é bem mais legal do que isso, sabe? Então é como se a gente tivesse usado dentro da arquitetura o fragmento mais careta, o conservador, contra-revolucionário, se você quiser. E esse negócio dele ser mais subversivo do que revolucionário, é só para comentar, isso, na verdade, nem fui eu que disse, o que está, assim, eu menciono isso, mas é uma citação do Lefebvre, e o Lefebvre, ele faz um livro, eu até acho um pouco triste, porque o próprio Lefebvre cai nessa armadilha do falanstério, sabe? Então, eles fazem uma conferência lá na década de 60 sobre o Fourier, ele é festejado e o urbanismo unitário vem dele mesmo, a expressão vem dele porque o tempo todo ele escreve livros contra a indústria fragmentada e não sei o que seria essa em que as pessoas só se ocupam de pequenos fragmentos individualmente e nunca tem uma conjunção harmônica, né, entre as pessoas, os grupos, e, enfim, então disso vem o negócio do urbanismo unitário, que é sem disciplinas separadas, sem nada de separado, e aí o Lefebvre, ele escreve uma coisa sobre o Fourier em função desse colóquio que eles organizam, eu acho que é na década de 60 ainda, não sei agora, e aí ele fala isso, que o Fourier é mais um subversivo do que um revolucionário, porque os revolucionários, eles se interessam pela totalidade, e os subversivos se interessam por a família, essa ou aquela instituição, em subverter essa ou aquela instituição. Eu acho que eles são melhores do que os simplesmente reformistas, porque os simplesmente reformistas, eles quase falam, sei lá, seria uma coisa assim, a gente estava até conversando isso hoje mais cedo, um reformista falaria, vamos criar a unidade de habitação para todo mundo, aquelas casinhas, ou apartamentinhos. Um subversivo falaria, vamos explodir a família nuclear e criar habitações para todos os tipos de configuração, de gênero, de coabitação, de tudo. E um revolucionário talvez não falaria nada sobre isso especificamente, mas enfim, ele falaria assim, vamos acabar com o capitalismo, que tal, ou com os estados nacionais, ou... Os estados nacionais acabam também com o Fourier. Então é assim. Bom, gente, infelizmente tem que interromper, porque está dando tempo. A gente só teve uma pergunta hoje que o Fernando falou que acho que já foi respondida, mas vou colocar de qualquer forma, que ele primeiro falou, a imagem do falanstério tem aquela perspectiva em olho de águia, como é muito usado nas representações de totalidade dos projetos e até mesmo nas fotos de drones de hoje, mas que não mostram os eventos. Como vem, desde aquela época, essa necessidade de representar um objeto e não as possibilidades de uso e produção daquele espaço? Por exemplo, do que seria a utopia do Fourier? Olha, eu acho que a Júnia sabe falar muito mais da sedução das imagens ou do tipo de
enfim, naturalizações que vêm junto, né? Mas eu acho ótima essa provocação do Fernando, até para a gente pensar nas fotografias de balão, né, que estavam sendo realizadas, inclusive nesse momento de Paris, assim, bom, 1850, e que foram utilizadas também para fazer a reforma posteriormente, né, o quanto que isso é muito mais, enfim, isso talvez dá base, né, para um certo tipo de pensamento do urbano e das reformas, que é de fato da ordem do controle, enfim, e aí não é à toa que o Le Corbusier foi um apaixonado por fotografias aéreas e por toda essa visualidade que dá uma sensação, né, de domínio e de uma certa maneira de pensar que ao alterar esse espaço você está alterando de fato, enfim, está provocando uma certa ordenamento e controle, né? Acho que é nessa direção. Mas será que dá tempo de só mais de uma pergunta, Milena? Pode fazer. Só para a gente encerrar, porque eu acho que seria legal ouvir a Silke falar um pouquinho dessa dimensão. E aí é uma certa dúvida mesmo, Silke, assim, que tem algo prescritivo, talvez, em muitas dessas narrativas, não necessariamente tirando o mérito dessa prescrição, mas acho que muitas vezes quando você cita assim, o texto tem de fato algo prescritivo, e no seu pensamento tem algo muito, assim, no modo como você os mobiliza e interfere, né, e dialoga com essas narrativas, tem algo que é prospectivo, assim, acho que seria interessante, não sei se te ouvir nessa essa dualidade, ou essa tensão, não é bem uma dualidade, mas essa tensão entre esse prescritivo que muitas vezes está nesses textos, e ao mesmo tempo como que você atravessa isso para uma dimensão prospectiva, assim, para pensar o presente, mas para pensar também em nossos possíveis futuros, né? Uma prospecção meio fabulatória até. É difícil essa pergunta, nossa, muito difícil. Mas sabe, Júnia, eu acho que eu fiquei muito mais tentando decifrar os processos atrás dos produtos que são descritos ou prescritos, né? Os processos que possivelmente estariam atrás. Se os processos são contraditórios com os produtos, quer dizer, se eu falo, por exemplo, eu suponho um canteiro que cria uma coisa que eu sei que está implicado um monte de trabalho horrível, mas ao mesmo tempo eu postulo que todas as pessoas ali estão felizes, né? Isso, aliás, no caso da Nova Babilônia, por exemplo, você sabe que eu pensei isso muitas vezes, eu falei, tudo bem, as pessoas que vão usar, então elas ficam lá livremente se apropriando, mas eu queria saber quem construiu, e quem mantém, né? Quem fez aquilo. E se você pensasse, esse é um raciocínio muito simples, a Nova Babilônia vai ser construída antes da nossa diversão com ela começar? Ou durante, ou depois? Dá para imaginar pessoas com aquele tipo de liberdade construindo, que elas teriam construído aquilo? Então, esse era sempre a coisa. Então, muito mais do que a prospecção de um produto, eu acho que a gente pode pensar na prospecção de um processo, ou de determinadas características de processos. E o interessante nisso é que a gente tem a imaginação com uma elasticidade limitada. Então, se a gente tem hoje certos procedimentos para trabalhar em conjunto, e de vez em quando acende uma luzinha assim, olha, dá para ser de outro jeito, sabe? Quando a gente trabalha junto na festa, ou faz alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver com as atividades produtivas com que a gente garante a sobrevivência, assim, né? Aí você fala, poxa, dá para estar junto com outras pessoas num registro completamente diferente. Agora imagina se isso fosse cotidiano, e aí você consegue ter uma luzinha de outra coisa que ainda pode ser mais legal, sabe, ou mais interessante, ou enfim, ela pode ser diferente. Então, eu fico pensando que a prospecção, ela tinha que levar ao máximo, esticar ao máximo o limite da imaginação que a gente consegue ter agora em relação aos processos,
colocar esses processos em andamento e aí a gente vai imaginar mais coisas. Na hora que você fixa, assim, produtos prescritivamente, isso é o que arquitetos fazem historicamente, né, mas não precisava, você, na realidade, já cerceia a mais da imaginação de antemão, sabe? Porque, agora eu consigo imaginar algumas coisas menos incômodas ou melhores, mas elas são limitadas por aquilo que está na cabeça da gente pelo convívio com as coisas que a gente tem, né? Então, eu não sei muito, acho que não respondi nada da sua pergunta, mas... Adorei. Responder a elasticidade da imaginação já está. E a dimensão dos processos é incrível. Não deu tempo para falar da anedota do arquiteto, mas então fica a provocação para que vocês leiam. Porque isso aí, porque o Fourier contrata um arquiteto e ele briga com esse arquiteto muito, porque o arquiteto não consegue nem fazer um chiqueiro em que os porcos entram e saem. Muito bom. Muito obrigada, gente, pela conversa, acho que foi ótimo. E queria falar para o pessoal que semana que vem a gente vai ter como convidado o Lou, o Wellington Cansado, que vai trazer para a gente a pergunta: e os mundos não humanos que chamamos de natureza? Acho que vai ser bem bacana também. E o link para comprar o livro está disponível na bio, no título da conversa, bio no Instagram. E no título da conversa está disponível o link para comprar e recomendo a todos que leiam, que eu particularmente gosto muito também. E muito obrigada, Júnia, pela disponibilidade, pela conversa, foi muito boa. Obrigada, Milena. Obrigada, Silke. Também agradeço a todo mundo. Joia demais. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.